Davi escreveu um salmo que foi orado mais do que qualquer outro na história humana. Quando as pessoas estão aterrorizadas, quando o perigo está se aproximando, quando precisam de proteção e não há mais para onde correr. Esta é a oração à qual elas recorrem. Pai Deus, eu venho a Ti hoje com o Salmo 91 no meu coração, o Salmo da proteção, o Salmo que Davi orou quando inimigos o cercavam, quando o rei Saul o caçava pelo deserto, quando assassinos esperavam nas sombras, quando o próprio filho tentou tomar o seu trono. E estas são as palavras às quais ele se agarrou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Senhor, eu preciso falar sobre Davi por um momento, porque isso não foi apenas uma oração bonita e poética, escrita a partir de um lugar de segurança. Isso foi sobrevivência. Isso foi desespero. Isso foi um homem que sabia o que era correr pela própria vida. Davi era um jovem pastor que matou um gigante e se tornou um herói nacional da noite para o dia. Mas essa fama o transformou em um alvo, pai. O rei Saul ficou com ciúmes, paranoico, obcecado em matar Davi antes que ele tomasse o trono. Então Davi fugiu. Ele viveu em cavernas, escondeu-se no deserto. Fingiu ser louco em território inimigo apenas para sobreviver. Ele passou do palácio a fugitivo, com um preço sobre sua cabeça. E não parou por aí, Deus. Mesmo depois de se tornar rei, as ameaças nunca cessaram. Seu próprio filho Absalão se voltou contra ele, liderou uma rebelião. Forçou Davi a fugir de Jerusalém descalço e chorando. As pessoas em quem ele confiava o traíram. Os inimigos que ele havia derrotado voltaram em busca de vingança. Assassinos conspiravam na escuridão. Exércitos se reuniam em suas fronteiras. Toda a vida de Davi foi marcada pelo perigo, Senhor, por pessoas que queriam vê-lo morto, por circunstâncias que deveriam tê-lo destruído centenas de vezes. E ainda assim ele sobreviveu. Ele prosperou. Ele se tornou o maior rei que Israel já teve. Não porque fosse o guerreiro mais forte ou o estrategista mais inteligente, mas porque ele sabia para onde correr quando o perigo chegava. Ele sabia onde se esconder quando os inimigos o cercavam. Ele corria para Ti, Pai. Ele se escondia em Ti. E é disso que trata o Salmo 91. Não é uma oração para pessoas que têm vidas fáceis. É uma oração para pessoas que estão lutando a batalha de suas vidas e precisam desesperadamente da proteção de Deus. Davi diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Pai, eu preciso destrinchar isso, porque cada palavra carrega peso. Primeiro, aquele. Não apenas reis, não apenas profetas, não apenas pessoas que têm tudo sob controle. Aquele. Isso inclui a mim. Isso inclui qualquer pessoa que esteja assistindo. E isso inclui toda pessoa que já se sentiu com medo, ameaçada ou vulnerável. Essa promessa é para quem quiser tomá-la para si. Depois, habita. Não visita de vez em quando. Não aparece apenas quando as coisas ficam assustadoras. Habita, vive, permanece. Faz daquele lugar a sua morada. É uma ação contínua, Deus. Não se trata de correr para Ti uma vez e depois voltar a tentar se proteger sozinho. Trata-se de fazer do esconderijo do Altíssimo o seu endereço permanente, o seu lugar de morada. O lugar para onde você retorna uma e outra vez. E que lugar é esse, Senhor? O esconderijo do Altíssimo. Essa palavra esconderijo, em hebraico, é seter. Significa um lugar secreto, um refúgio oculto, uma cobertura. É para onde você vai quando os inimigos estão te procurando e você precisa desaparecer. É o lugar mais seguro que existe, porque não é qualquer abrigo. É o abrigo do Altíssimo, o Deus que está acima de tudo, mais alto que toda ameaça, maior que todo perigo, mais poderoso que qualquer inimigo. Davi conhecia esse abrigo intimamente, Pai. Quando os soldados de Saul vasculhavam o deserto à sua procura, Davi não estava apenas se escondendo atrás de rochas. Ele estava se escondendo em Ti. Quando o exército de Absalão marchava em sua direção, Davi não estava apenas traçando estratégias. Ele estava habitando no Teu abrigo.
Quando inimigos sussurravam planos na noite, Davi descansava à sombra do Onipotente. Essa palavra sombra é linda, Deus. No calor do deserto de Israel, sombra significava sobrevivência. A sombra de uma grande rocha ou de um penhasco podia salvar sua vida quando o sol castigava. E Davi está dizendo que é isso que tu és para ele, o Onipotente, todo-poderoso, todo-suficiente. E na tua sombra ele encontra descanso, segurança, alívio, proteção contra o calor escaldante das batalhas da vida. Então Davi torna isso pessoal, Senhor. Ele muda de falar sobre ti para falar contigo. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Direi, não eu espero, não eu gostaria. Não talvez, se as coisas derem certo. Direi, é uma declaração, uma decisão, uma escolha que Davi faz independentemente de como as circunstâncias parecem. Ele escolhe proclamar essa verdade em voz alta, falar isso para a existência, ancorar sua alma nisso. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Duas imagens diferentes de proteção, Pai. Um refúgio é para onde você corre quando está sendo perseguido. É o lugar seguro para onde você foge quando o perigo está logo atrás. Uma fortaleza é onde você faz sua defesa. São muros fortes, portões espessos, posições defensivas. É o lugar onde você vai não apenas para se esconder, mas para estar seguro, para ser inalcançável, para ser defendido por algo muito maior do que você mesmo. E Davi diz que tu és ambos, Deus. Tu és o refúgio quando ele precisa correr. Tu és a fortaleza quando ele precisa permanecer firme. Tu és a proteção dele em toda situação, toda ameaça, todo ataque, todo momento de perigo. Mas aqui está a parte que mais me toca, Senhor. O meu Deus, em quem confio. Não apenas Deus, meu Deus, pessoal, íntimo, próximo. O Deus que conhece o nome de Davi, que vê suas lágrimas, que ouve seus gritos no meio da noite. E Davi confia em ti, mesmo quando nada faz sentido. Mesmo quando os inimigos parecem estar vencendo. Mesmo quando a proteção não se parece com o que ele imaginava que seria. Porque aqui está a verdade, Pai. Proteção nem sempre significa que nada de ruim vai acontecer. Davi enfrentou muitas coisas ruins. Ele perdeu pessoas que amava. Experimentou traição, dor e perda. Mas em tudo isso, tu protegeste o que mais importava. Tu protegeste a vida dele, o chamado dele, o relacionamento dele contigo. Tu o mantiveste vivo quando ele deveria ter morrido. Tu o preservaste para o propósito que tinhas para ele. É isso que confiança significa, Deus. Não é acreditar que tu tornarás a vida fácil. É acreditar que estarás conosco nas coisas difíceis. Não é esperar que tu removas todo perigo. É saber que tu serás nosso refúgio e fortaleza, não importa quais perigos venham. Não é exigir proteção nos nossos termos. É descansar na tua sombra e confiar que tu sabes exatamente do que precisamos. Senhor, eu penso nas vezes em que precisei da tua proteção. Não de exércitos literais ou assassinos, mas de outras coisas, de pessoas que queriam me ferir, de circunstâncias que pareciam que iam me destruir, de ataques que eu não vi chegando, de perigos que eu não conseguia enfrentar sozinho, de ansiedade e medo que me caçavam como predadores na escuridão. E eu penso em como reagi, Pai. Às vezes tentei me proteger sozinho, construí muros ao redor do meu coração. Tentei controlar tudo o que podia controlar. Afastei pessoas antes que pudessem me machucar. Vivia em constante vigilância, sempre esperando a próxima ameaça. E eu estava exausto, Deus, porque eu nunca fui feito para ser meu próprio refúgio e fortaleza. Eu nunca fui feito para carregar esse peso. Tu és a minha proteção, Senhor, não as minhas estratégias, não as minhas defesas, não a minha capacidade de prever o perigo e evitá-lo. Tu, o Altíssimo, o Onipotente, aquele cuja sombra é larga o suficiente para me cobrir completamente. Aquele cujo abrigo é seguro o bastante para me sustentar em qualquer tempestade. Davi entendeu algo que eu ainda estou aprendendo, Pai. Ele entendeu que habitar no teu abrigo não é passivo, é confiança ativa.
É uma escolha diária de correr para ti primeiro, em vez de correr para qualquer outra coisa. É uma decisão momento a momento de descansar na tua sombra, em vez de se esgotar tentando criar a própria sombra. É uma declaração que ele precisou fazer repetidas vezes. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Alguns dias essa declaração vinha fácil para Davi, Senhor. Dias em que ele via claramente a tua mão, quando o livraste de Golias, quando o protegeste da lança de Saul, quando o colocaste no trono. Mas em outros dias era difícil, dias em que Saul estava se aproximando, quando seu próprio filho se voltou contra ele, quando amigos o traíram, quando ele não conseguia ver o caminho à frente. E nesses dias ele ainda assim dizia: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Isso é fé, Pai. Isso é o que significa habitar no teu abrigo. É confiar em ti quando se pode ver o livramento e confiar quando não se pode. É descansar na tua sombra quando o sol está brilhando e descansar na tua sombra quando a escuridão está se fechando. É declarar a tua proteção quando se sente seguro e declará-la quando se está aterrorizado. E aqui está o que eu estou aprendendo, Deus. Quanto mais eu habito no teu abrigo, quanto mais descanso na tua sombra, quanto mais confio em ti como meu refúgio e fortaleza, menos poder o medo tem sobre mim. Não porque os perigos desaparecem, mas porque eu sei onde estou seguro, eu sei quem está me protegendo, eu sei sob qual sombra eu estou vivendo. Então, Pai, eu oro essa oração com Davi hoje, de onde quer que eu esteja. Quaisquer que sejam os perigos que estou enfrentando, quaisquer que sejam as ameaças que me cercam agora, eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu escolho descansar à sombra do Onipotente. Eu direi de ti, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Não porque a vida é segura, mas porque Tu és a minha segurança. Não porque o perigo não existe, mas porque Tu és maior do que todo perigo. Não porque eu posso me proteger, mas porque Tu me proteges. Eu cansei de tentar ser meu próprio refúgio, Pai. Cansei de construir fortificações feitas de controle, medo e autoproteção. Cansei de me esgotar tentando prever toda a ameaça e me defender de todo possível ataque. Estou entregando tudo isso e correndo para Ti, escondendo-me em Ti, habitando em Ti, fazendo do Teu abrigo o meu lar permanente. E eu sei o que isso significa, Deus. Significa confiar em Ti quando não consigo ver o resultado. Significa descansar quando tudo dentro de mim quer lutar. Significa acreditar que Tu estás me protegendo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Significa declarar a Tua fidelidade quando o medo está gritando mais alto. Significa viver na Tua sombra, quando o mundo parece perigoso, imprevisível e fora de controle. Mas eu prefiro viver na Tua sombra do que em qualquer outro lugar, Senhor. Prefiro habitar no Teu abrigo do que na maior mansão construída sobre a areia. Prefiro confiar em Ti como meu refúgio e fortaleza, do que confiar em qualquer coisa que este mundo tenha a oferecer. Porque Tu és o Altíssimo, o Onipotente, o Deus que nunca falha, o Deus que nunca dorme, o Deus que vê toda a ameaça antes que ela chegue e prepara uma proteção que eu nem consigo imaginar. Então, Deus, se há alguém assistindo agora que está com medo, que se sente caçado, que sente que o perigo está se fechando por todos os lados, que não sabe como vai sobreviver ao que está enfrentando, eu oro para que essa pessoa ouça o que Davi está dizendo das cavernas, do deserto e do trono. Você tem um abrigo, você tem uma sombra para descansar, você tem um refúgio e uma fortaleza. O próprio Altíssimo, o Deus Onipotente. E Ele está te convidando agora a parar de correr para todos os outros lugares e simplesmente correr para Ele. A parar de tentar se proteger sozinho e deixá-lo ser a sua proteção. A parar de viver com medo e começar a habitar no abrigo dele. Não é apenas uma boa ideia, Pai. Não é apenas linguagem poética, é real, é verdadeiro. Está disponível agora mesmo para quem quiser, para quem habitar, para quem descansar, para quem confiar em Ti como refúgio e fortaleza. Essa é a oração de Davi.
Esse é o coração do Salmo 91, versículos 1 e 2. Uma oração por proteção. Proteção real. O tipo de proteção que vem de habitar no esconderijo do Altíssimo. O tipo de proteção que vem de descansar à sombra do Onipotente. O tipo de proteção que vem de confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza, não importa o que estejamos enfrentando. Pai, eu recebo essa oração hoje. Eu escolho habitar no teu abrigo. Eu escolho descansar na tua sombra. Eu declaro que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Protege-me, Senhor. Sustenta-me. Mantém-me seguro em ti. Em nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.